mais está contigo aqui. Vou chamar agora o Josué Bila, professor jornalista. Eu gosto de chamar todo mundo de professor. Eu acho que eu aprendo tanto que o hábito de chamar de professor acaba sendo uma coisa inerente aí toda vez que vou apresentar ou trocar ideia com alguém. O Josué Bila, ele vai trazer como tema os privilégios e a subversão dos direitos humanos em Moçambique. Antes de passar para a apresentação do Josué, eu gostaria de lembrar a todos que nos assistem que podem encaminhar suas questões, que podem encaminhar suas perguntas, as suas reflexões. Fiquem à vontade, podem encaminhar aí no chat, depois a gente vai estar dando uma olhada e tentando responder a todas essas questões. Gostaria de apresentar o currículo do Josué, porque acho que é muito importante, sobretudo pela temática, né, que nos traz, e sendo um homem negro de um outro país, eu acho que isso ajuda muito, né, até para a gente compreender um pouco aí os caminhos que o Josué vai fazer nessa fala. Jornalista moçambicano e defensor dos direitos humanos, Josué Bila é doutorando em antropologia social pela Universidade Federal de São Carlos. Participou do intercâmbio internacional em direitos humanos do programa Sul Global da Conecta Direitos Humanos, financiado pela Open Society. Tem se debruçado sobre estudos em direitos humanos e jornalismo no Brasil e em Moçambique. É autor do livro Direitos Humanos em África, Questões Moçambicanas, e autor de uma coletânea de textos jornalísticos e de intervenção social. Atua em pautas de imprensa sobre direitos humanos, Estado de Direito, políticas públicas e inclusão social, e, em consequência desses estudos na antropologia social, reflete sobre os privilégios e a violência estrutural, Estado de Direito e direitos humanos em Moçambique. Professor Josué, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Já fico muito feliz de poder recebê-lo aqui nesse nosso evento, que cresce cada vez mais. Muito obrigado, Alex, e também muito obrigado a Andrea, que me formulou o convite, acho que já há uns 2 meses ou 1 mês e meio, para poder um pouco também conversar. Eu prefiro mais até às vezes o termo conversar sobre direitos humanos e privilégios do que necessariamente uma palestra, porque não me vejo até com condições muito acadêmicas ou intelectuais para espalhar um conhecimento que até nem tenho. Falar sobre privilégios de direitos humanos em Moçambique, eu não tinha como, na verdade, começar a falar sobre isso, se não apresentar-vos uma pequena história de como é que eu começo a perceber que isso é muito importante para compreender o Estado moçambicano e principalmente para compreender a violação de direitos humanos e também questões ligadas ao Estado de Direito, democracia e outros temas similares a esses. Eu fui percebendo o seguinte, que a maneira como nós nos servimos comidas ou refeições nas famílias, nas festas, que seriam cerimônias matrimoniais ou cerimônias fúnebres, tem muito a ver com a posição que a pessoa ocupa. Por exemplo, se o indivíduo dentro de uma casa ele é um pai, obviamente ele vai ser servido os melhores pedaços de carne. Nós, como antropólogos, até ou na antropologia, gostamos muito de usar palavras nativas. Seriam macatayanyama. É óbvio que vocês aqui no Brasil não tem muito essa expressão, não é? Macatayanyama seria um pedaço de carne. Então, os melhores pedaços de carne são sempre servidos ao pai. Se nós estamos numa cerimônia, seja fúnebre ou matrimonial, quem será servido os melhores pedaços de carne será o pastor, o chefe do bairro, o administrador, o diretor da escola, o deputado. E quem, naquela situação, ser uma pessoa desprivilegiada ou desprotegida, ou, digamos, um cidadão comum, sempre vai receber pedaços de carne muito minúsculos, ou talvez até ossos, quem sabe.
Então, eu comecei um pouco a estabelecer alguma relação entre a maneira como o Estado atua dentro da sociedade, a maneira como o Estado, digamos, distribui os seus serviços ou constrói políticas públicas, implementa. Eu fui percebendo que não, o nosso Estado ele não é igualitário, ou a nossa sociedade também não é igualitária, justamente porque nas relações sociais e nas instituições sociais de base, como, por exemplo, família e outras instituições, também temos relações em que há sempre aqueles que têm privilégios e aqueles que não têm privilégios. E onde, de facto, há muita abundância de privilégios, obviamente, nós não temos uma marca muito tangível, visível, de promoção, garantia e implementação de direitos humanos. E nem tão pouco também o Estado de Direito pode efetivar-se. E, a partir disso, eu comecei a fazer uma pesquisa, já quando, obviamente, estava na Federal de São Carlos, principalmente já para o doutorado. Então, fui fazer uma pesquisa em 2022, no ano passado, e 21 para 22, na verdade. Fiz pesquisa em Maputo, na minha cidade capital, e não só ali na cidade do Cimento, mas também nos subúrbios da cidade, que seriam periferias também. É onde eu fui notando efetivamente como é que as pessoas se servem. Mas também eu tenho memórias de criança, que quando nós éramos crianças, isso acontecia e permanece, perpetua. E comecei a perceber que não, aqui eu preciso de montar muito bem os meus objetivos da pesquisa e também como é que eu posso escrever isso para através de um artigo que possa ser publicado e até mesmo para a própria tese. E um dos objetivos que eu tenho aqui, muito bem anotado, é o seguinte: é preciso um pouco olhar para países como Moçambique, não só apenas o Estado, como o violador dos direitos humanos, mas também entender as condições dos contextos sociais históricos em que os privilégios, violências e hierarquias são produzidas em cerimônias e em variadíssimos contextos, da cidade de Maputo. E o segundo objetivo, eu coloquei o seguinte: descobrir as estruturas invisíveis nas quais as pessoas operam, sustentam os privilégios, as violências e as hierarquias. O terceiro objetivo é como todas essas coisas alegadamente ofuscam a violação dos direitos humanos ou os privilégios, principalmente. Ofusca a emergência de uma sociedade de iguais, onde os privilégios republicanos, onde os princípios republicanos e do Estado de Direito seriam alegadamente respeitados. Então, na base desses objetivos, eu fui refletindo como é que nós podemos, num país como Moçambique, analisar melhor a própria sociedade, justamente para compreender o Estado. Porque o Estado, a meu ver, não pode ser compreendido se a sociedade ou as relações sociais de base não serem compreendidas. E, a partir disso, eu fui buscando um pouco o conceito dos próprios privilégios, que seriam direitos especiais, que geralmente são concedidos a um grupo ou a grupos específicos na sociedade. Geralmente são grupos elitizados e que não aparecem justamente, somente naquele momento em que eles recebem os privilégios. Mas, historicamente, esses privilégios nos quais esses grupos pertencem foram construídos ao longo do tempo. Então, tenho esse conceito. Mas há uma questão aqui que é muito importante também frisar, que é dos próprios direitos humanos. Historicamente, os direitos humanos sempre foram conceitos e práticas muito debatidos nas sociedades. E não só debatidos, mas também trazem consigo muitas controvérsias no seio da sociedade. É por isso que até hoje há pessoas que não acreditam em direitos humanos ou porque não entendem o que são direitos humanos. Até dentro das academias nós já encontramos isso. Não é só dentro da política, dos partidos políticos, de algumas elites políticas que publicamente aparecem e falam, ou elites econômicas, e falam sobre direitos humanos, e falam erradamente, na verdade. Mas há sempre controvérsias. E uma das primeiras controvérsias que apareceram no mundo foi através da Associação Americana de Antropologia.
Porque a Associação Americana de Antropologia, enquanto as Nações Unidas, ou a Sociedade das Nações, desculpa, debatia sobre direitos humanos para a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, nos anos 47, por exemplo, no ano 47, a Associação Americana de Direitos Humanos contrapunha o que eram conceitos, o que eles consideravam conceitos universais de direitos humanos. E, ao contrapor isso, eles diziam o seguinte, que os direitos humanos não podem ser de forma alguma universais, tendo em conta que existem culturas que estejam distantes de uma realidade europeia. E estas culturas, muito provavelmente, lá dentro delas não haja uma cosmovisão, ou tradições, ou pensamentos, ou conceitos, ou práticas ligadas aos direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos, logo no início, nos anos 47 para 48, através dessa associação americana, já eram contrapostos nesse sentido. Nos finais dos anos 50, nesse caso, já começavam a aparecer alguns antropólogos que, de uma ou de outra forma, começavam a trabalhar com direitos humanos de uma forma muito afincada e foram contrapondo esses posicionamentos dos antropólogos americanos. E parte desses antropólogos foram aparecendo e contrariaram algumas teorias também, não só os antropólogos, mas também contrariaram a teoria política liberal euro-americana. Eu acho isso muito interessante, na verdade, debates em que a gente encontra posicionamentos diferenciados sobre um tema. Isso abre ângulos de pensamento. E esses antropólogos, ainda na Associação Americana, diziam uma coisa muito interessante, que a extensão etnocêntrica dos valores ocidentais absolutistas não pode, de forma alguma, esquecer que existem povos isolados, conforme eu falei antes. E, antes disso, exortavam a uma ordem mundial emergente para respeitar as diferenças culturais e erguer a cultura a um nível de um valor superior ético. Agora, tem uma outra vertente de alguns que começam a aparecer nos últimos anos, alguns pensadores nos últimos anos, como, por exemplo, o indiano Upendra Baxter, que eu gosto muito dele e vou aqui apresentar alguns pontos que ele apresenta, que contrapõem já a Associação Americana de Antropologia. Ele diz o seguinte: nós não podemos, de forma alguma, pensar que a teoria liberal euro-americana é a única na colocação dos direitos humanos. Ele diz o seguinte, que nós precisamos de pensar sobre o sistema normativo soviético. É só lembrarem que, por exemplo, nos anos 1917, por ali, ou 18, tínhamos já alguma declaração soviética sobre os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas são muito anteriores à própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. É por isso que, quando se fala de direitos humanos, não se pode pensar só naquela única história euro-americana, principalmente aquela que começa com o direito romano e com o republicanismo romano, nos tempos de Cícero, por exemplo, até os tempos modernos, quando, por exemplo, os americanos constroem a política americana. Eles tinham consigo, de facto, essas teorias do próprio Ocidente. Ele diz que nós não podemos pensar só isso, é preciso também pensarmos no sistema normativo soviético. E eu lembro muito bem que mesmo o México já tinha uma Constituição de 1917 que congregava consigo direitos trabalhistas, e não só trabalhistas, mas também ligados à saúde e a outros direitos econômicos e sociais. Então, também tem essa perspectiva. E também tem a perspectiva pré-colonial dos povos africanos, principalmente. Tem um autor, ele é nigeriano, o Abamo. Ele coloca questões muito interessantes. Ele diz o seguinte, que em África,
por exemplo, os africanos começam a lutar contra o colonialismo, é onde se percebeu muito bem que dentro de África já fervilhavam debates e realidades e ainda práticas de conceitos ligados aos direitos humanos. Não é casual que foi muito fácil até os próprios africanos, num e noutro ponto, assumirem posicionamentos cristãos e iluministas na área do direito e dos direitos humanos, para contrapor os próprios colonialistas. Então, este autor indiano, o Pendra Bax, ele diz que nós precisamos também de lembrar que os direitos humanos não só têm uma linha ocidental, mas também tem uma linha russa e ainda tem uma linha dos próprios africanos. E, tendo colocado essa questão, tem, por exemplo, pessoas como sociólogos como Boaventura Sousa Santos também, que coloca questões muito importantes, como, por exemplo, ele diz que os direitos humanos, em qualquer que seja a sociedade, os conceitos e as práticas que as sociedades ou as culturas têm sobre os direitos humanos são sempre incompletas. Então, nós sempre precisamos da cultura do outro para completar o que nós já temos de incompleto. E também tem outros autores que dizem o seguinte: a questão não é desconstruir a abordagem ocidental, refutando, aliás, a sua universalidade, mas sim enriquecê-la por meio de perspectivas culturais diferentes, com vista a avançar progressivamente a uma praxe intercultural dos direitos humanos. Mas ainda há uma autora chamada Ellen Messer, que é uma americana, que também é muito importante, que ela é uma antropóloga. Ela diz que nós precisamos, os antropólogos, para ela, não mais devem estudar a cultura como local de entidades isoladas, mas sim como parte de um sistema global interdependente e interativo de culturas. E, tendo colocado essas questões todas, eu fico pensando um pouco, mais uma vez, já voltando a Moçambique, pensando que nós, na verdade, em Moçambique, temos problemas ligados à violação de direitos humanos, que é em decorrência justamente de uma malha de privilégios que são encontradas nas nossas relações sociais. Mas como é que os privilégios em Moçambique, por exemplo, não sei como é que começam, porque é muito difícil definir isso historicamente, mas pelo menos podemos datar um pouco. Em Moçambique, ou os espaços, o espaço no qual Moçambique se encontra, tivemos reinos, chefaturas, grupos familiares que sempre tinham uma certa liderança. E sempre essas lideranças tiveram muito mais privilégios, isso historicamente está escrito, tiveram muito mais privilégios do que, por exemplo, os súditos. O rei sempre teve mais privilégios, os príncipes sempre tiveram privilégios do que os súditos. Então, essa questão de que, olha, existem as elites, existe a ralé, não é? Se me permite essa expressão. A África convive com isso já há milênios ou há centenas de anos. E quando os colonos chegam em espaços africanos, a meu ver, foi muito fácil começar a colonizar, justamente porque já tinha uma malha de privilégios, uma malha de hierarquias. Mas antes de tomar os colonos, também tivemos lá para os anos 1200, ou um pouco antes, um pouco depois, a chegada de indianos e árabes. Depois tivemos a chegada também de chineses. O que acontece é que esses povos começam a ter relações comerciais dentro dos espaços africanos, principalmente ali na costa de Moçambique. Tem relações comerciais, mas também relações políticas e matrimoniais. Casam com as meninas ou as mulheres pretas naqueles espaços. Surgem, digamos, algum tipo de famílias de mistos. Então, a questão de que, olha, este é filho de um árabe ou uma filha de um árabe com uma negra. Então, ele tem uma tonalidade de pele diferente. Além de que também
é mistura de duas culturas. E naquela época, provavelmente, o árabe poderia ser tido como superior em relação aos pretos, até porque sabemos muito bem que os árabes participaram muito no comércio de escravos ou de pessoas pretas para a escravatura nas ambiências orientais da Ásia. Então, essas questões, por exemplo, em que já dentro da história africana, tens alguns povos ou algumas pessoas que se consideram superiores em relação às outras, é que na distribuição de bens, as hierarquias, obviamente, são mais visíveis, porque essa distribuição ela não obedece a nenhuma igualdade de direitos, como hoje, por exemplo, entendemos. Obedece sempre a uma estrutura de hierarquias, de privilégios. O que acontece é que, vindo mais para a parte colonial, ou para o tempo colonial, o próprio colonialismo português estrutura também outro tipo de privilégio, outro tipo de hierarquias, em que, por exemplo, a construção de uma figura chamada assimilado, que é um grande conceito, uma grande política assimilacionista que aconteceu em países como Moçambique, por exemplo. Angola também isso aconteceu. O assimilado seria o quê? Seria definindo de uma forma muito básica, seria um português preto. Por quê? Porque ele tinha tido acesso à escola, a uma escola, digamos, colonial portuguesa, sabia ler, sabia escrever, sabia falar muito bem a língua portuguesa e tinha emprego em muitos momentos dentro da administração colonial. Então, este indivíduo assimilado, ele era diferenciado do preto não assimilado, e esse preto não assimilado era chamado de indígena, em contraposição a este que era assimilado. Então, tu tinhas dois tipos de pretos assim muito visíveis. Tinha o assimilado e tinha o indígena. E tinha também ainda o homem branco, o colonizador, que esse não precisava, na verdade, de um espaço de intermediação, que seria um espaço de civilização. Ele já era civilizado, estudou, não estudou, é educado, não é educado, ele já era civilizado. Então, temos essas hierarquias em Moçambique e até hoje elas perpetuam de alguma forma. Então, o espaço colonial também ele é construído na base dessas hierarquias internas, não só a partir daquelas violações ou aquelas violências muito intensas, como, por exemplo, a escravatura e o trabalho forçado, mas também tinha essa malha que era muito visível desse indígena e o assimilado. E hoje acontece isso ainda em Moçambique, somente se olharmos um pouco a estrutura do próprio governo. Se formos, por exemplo, a olhar o salário do ministro e o salário, por exemplo, de um funcionário mais básico da administração pública, ou no mesmo ministério, podemos pegar o Ministério da Administração Estatal, ou o Ministério do Interior, ou o Ministério das Finanças, e olharmos o funcionário mais básico, concursado, digamos, vamos notar claramente essa separação ou esse fosso entre o salário deste cidadão e o ministro. É um fosso muito grande. Isso representa claramente a questão dos privilégios, a questão também das hierarquias, que foram construídas não só no tempo colonial, mas elas já existiam nos reinos africanos, já existiam ali nas relações entre africanos pretos com os árabes, desculpa, e essa malha de privilégio ela continua até os dias atuais. Então, eu penso que pensar em direitos humanos em países como Moçambique, num ponto de vista da antropologia, principalmente, é também pensar nessa malha de relações sociais. E que talvez não adianta muito olhar o Estado como violador dos direitos humanos antes de olhar
essas malhas sociais, de relações sociais, que se fundamentam ou que se fundam na história política moçambicana, que não começa, obviamente, no tempo pós-colonial, mas também é atravessada ali por momentos coloniais e momentos pré-coloniais. E muitíssimo obrigado. Eu penso que com esta fala, não sei se excediu o tempo, mas também, como depois vamos ter algum debate, talvez dá para responder algumas questões. E as minhas sinceras desculpas, porque eu não me apresentei. Sou Josué Bila, já tinha apresentado o Alex, sim. Josué Bila, estou de óculos, sou homem preto, de tonalidade escura, de pele escura. A minha barba começa a ficar branca, isso já a idade já começa a dizer, olha, já está a ser um cota, como se diz no meu país, para dizer, olha, está a ser velho, está a ser idoso. Mas é uma forma muito elegante de se dizer, né? Quer dizer, um cota, estão a dar um apelido muito bonito até. Então, estou de camisa xadrez, claro e azul, de mangas curtas, gosto de sorrir, por aí. Josué, agradeço imensamente a sua exposição. É uma exposição muito rica, no sentido de questionar alguns cânones e algumas questões que são hegemônicas. A questão dos direitos humanos, uma perspectiva universalista extremamente problemática. Eu acho muito bonito que você vai trazendo, para além da perspectiva hegemônica, dessa perspectiva universal, possibilidades de repensar e de questionar, né? E sobretudo os problemas que uma perspectiva como essa nos traz. Acho muito bonito, eu gosto de usar a palavra bonito, porque eu acho que é bonito quando você traz autores africanos, autores da diáspora, né? Outros autores do Sul que nos ajudam a pensar essas problemáticas. Eu acho que é um caminho extremamente rico e pertinente para a gente começar a questionar os direitos humanos. E aí uma outra coisa que eu acho que fica, né? Trazendo um pouco do que a professora Fernanda trouxe, quando ela comenta da professora Sueli, a questão do epistemicídio. A gente não tem uma única forma de pensar, e a gente pode até evocar aqui a Chimamanda sobre os perigos de uma história única, né? Sendo que hoje a gente tem um conjunto de autores, de intelectuais, que nos ajudam realmente a criar outras possibilidades de mundo, de viver nele, né? Só para finalizar aqui, antes de chamar uma outra colega para que vai debater conosco, a sua fala me faz lembrar muito também a fala da Angela Davis quando ela esteve no Brasil, em São Paulo, quando ela vai dizer o seguinte: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E eu acho que, nessa traz a perspectiva teórica e numa perspectiva prática, eu acho que é isso. Pensar outros mundos possíveis, revisitando mais uma vez o nosso mote aqui, ter noção dessa percepção apocalíptica, mas ter o um entendimento de que outras realidades elas são possíveis e que podem e que devem ser construídas e que na verdade já estão sendo, né? Você vai revisitando um conjunto de autores, de intelectuais. Achei interessante a gente pensar lá desde Du Bois, na virada do século, que está começando a pensar sobre a necessidade da gente reconstruir o imaginário e disseminar a perspectiva negra, chegando até a Fanon, e aí na década de 60 a possibilidade de visualizar intelectuais, filósofos africanos, e como isso vem sendo trabalhado, perdão, de forma tão bonita no Brasil, a partir da própria Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, de outros intelectuais, e acho que você, enquanto antropólogo moçambicano, que está cruzando essas duas realidades, né? Brasil, Moçambique, tentando dar visibilidade nessa perspectiva africana e que acha que o conceito de diáspora nos ajuda a entender tão bem todas essas perspectivas. Enfim, agradeço imensamente pela sua fala, pelas suas contribuições. Agora a gente vai abrir os debates para que os nossos professores aqui presentes possam participar um pouco mais ativamente conosco. Estava acompanhando aqui a sala, é muito bonito que a gente consegue. É um momento de encontro aqui também, né? Mesmo sendo virtual, estava vendo aqui a professora Magna, a professora Rosineide, outros professores, docentes aqui da Unespar que se encontram, os estudantes também
todo mundo muito ativo, todo mundo muito feliz em participar conosco desse momento que para mim é um momento maravilhoso. Antes da gente dar continuidade, gostaria de convidar a estudante de pós-graduação, a Sirlene de França de Souza, pós-graduanda no programa de pós-graduação interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento. Sirlene, bem-vinda. Obrigada, Alex. Obrigada a todos e todas que estão aqui participando desse momento tão rico. Fomos muito agraciados com a fala do antropólogo, né, do Josué, e também da Fer. Estou muito feliz de poder ter esse espaço agora para a gente conversar um pouquinho sobre essas reflexões que foram trazidas, sobre esse momento que eu considero que foi de muito otimismo apocalíptico, né, como trouxemos nessa centralidade da discussão aqui. Obrigada. Maravilha. Só um recado, a professora Fernanda, ela teve um problema técnico, não pôde estar com a gente, talvez ela retorne, vamos ficar na expectativa. Contudo, a gente pode continuar aí. Já tem uma primeira pergunta da Adriana, e aí eu também estou com uma dificuldade técnica, estou tendo que utilizar o meu computador em vez do computador, o meu celular em vez do computador. Vou pedir a gentileza da Sirlene ler a questão que apareceu aí da Adriana, e aí as outras pessoas que tiverem alguma dúvida, bora conversar. Deixa eu ver aqui por onde eu consigo acessar as perguntas, Alex, porque... Acho que a Rafa pode colocar na tela novamente, ele tinha colocado e tirou. Sim. Coloca na tela, por gentileza, Rafa. Coloque e mantém que eu posso ler aqui pra gente. Pensando na importância da complementariedade dos saberes e culturas para o pensamento humano, como você percebe que podemos avançar na construção de saberes multiculturais nos espaços tradicionais? De repente a gente pode fazer uma roda de perguntas também, não sei. Porque essa questão... Pois não? Eu já devo falar, desculpa. Claro. A professora teve essa questão agora, Bila, que é da professora Fabiane Freire. Pensando na importância da complementariedade dos saberes e culturas para o pensamento humano, como você percebe que podemos avançar na construção de saberes multiculturais nos espaços tradicionais? E tem também uma pergunta da Adriana, que eu acho que vai mais ou menos na mesma linha. Poderia comentar mais sobre os direitos humanos, muitas vezes, acabar encobrindo essa malha de privilégios históricos e, ao mesmo tempo, a necessidade deles? Essas seriam as duas que eu acho que a gente pode começar, Bila. Fique à vontade. Eu posso começar pela primeira. É um grande desafio, de facto. O nosso mundo ele tem várias formas de percepção da vida. E o que acontece é que o modelo euro-americano ele é o mais hegemônico e nós acabamos não sabendo o que se passa noutros mundos. Eu, por exemplo, poderia começar a responder dizendo o seguinte. Por exemplo, há muitos estudos hoje que vão dizer que a Bíblia é um livro escrito por pretos. E tem muita bibliografia sobre isso. E que tem, por exemplo, muito trabalho até na área da genética que vão confirmar e vão contribuir com a informação segundo a qual os antigos israelitas são pretos, principalmente os bantos africanos e também os pretos que estão na diáspora, aqueles que participaram do processo da escravatura. Veja que essa minha resposta, ela responde ao que ela está a perguntar, mas ela não espera, por exemplo, receber essa resposta. Porque esse tipo de debates nós não temos, até porque são ofuscados dentro das próprias universidades e dentro dos próprios programas. Embora haja pessoas que estejam a estudar isso, principalmente no mundo anglófono.
nos Estados Unidos, na Inglaterra tem gente, no Caribe tem gente que tem muita informação dessa natureza, e mesmo um pouco em África. Mas, no geral, mesmo em África, nos Estados Unidos, é muito pouco, é pouca gente que estuda. Então, o mundo no qual nós vivemos, para que ele seja multicultural, precisamos, na verdade, aceitar as histórias dos outros e nunca esmagar a história dos outros em nome de uma hegemonia que já existe, porque já existe uma hegemonia a partir da qual nós pensamos as coisas. Os conceitos que nós temos derivam sempre do mesmo rumo, das mesmas estradas, nos mesmos oceanos intelectuais, acadêmicos. Então, para mim, para pensar num mundo multicultural, precisamos de abrir os ouvidos às histórias dos outros. Por exemplo, aqui na América do Sul, nós tínhamos os incas, os maias, os astecas. São histórias e sociologias, antropologias que estão esquecidas na academia, até para pensar o homem ameríndio, digamos, ou o homem que se estabeleceu na América, tanto o homem branco quanto o homem negro, a partir dessas realidades. Porque, veja que eles tinham arquiteturas muito sofisticados. Desculpa, uma arquitetura muito sofisticada. E tinham matemáticas, tinham físicas, tinham outras ciências, tinham outras realidades, tinham a sua forma de contar a história, de contar as realidades. E por que isso não é trazido dentro das universidades? Por exemplo, quer dizer, nós não sabemos como é que as aulas eram nas universidades como Tombuctu, por exemplo, ou aquela que estava ali mais ao norte de África, em Marrocos. Por exemplo, a questão pedagógica de dar aulas, por exemplo, nós não sabemos como é que davam lá, mas nós sabemos tudo sobre os homens ocidentais. A didática, ela é ocidental. Ou seja, para que, de fato, todos nós sejamos incluídos e sintamos-nos incluídos dentro de uma perspectiva global, respeitando as culturas, é preciso, obviamente, ouvir outras histórias. Não lembro qual foi a outra pergunta. Sim, eu posso trazer para ti. É a pergunta da Alguma Adriana. coisa sobre direitos É a pergunta da humanos? Adriana, isso. É a pergunta da Adriana que ela vai falar o seguinte. Deixa eu só localizar aqui, Bila. Só um minutinho. Aqui. Ah, não. Poderia comentar mais sobre os direitos humanos, muitas vezes acabarem cobrindo essa malha de privilégios histórica e, ao mesmo tempo, a necessidade delas. Que eu acho que é como que os direitos humanos, às vezes, eles acabam encobrindo essa questão de privilégios históricos que você acabou trazendo aqui, e como que a gente pode questionar, então. Não sei, não entendi o alcance assim da pergunta, mas o que posso dizer sobre é que não acho que sejam necessariamente os direitos humanos que encobrem, mas talvez sejam os sistemas nos quais os próprios direitos humanos são debatidos ou talvez as próprias elites que existem dentro de um país podem ofuscar a agenda dos direitos humanos. No caso brasileiro, por exemplo, os direitos humanos são dos bandidos, por exemplo. Isso ofusca que as pessoas comuns tenham acesso à informação, porque as elites têm informação, mas as pessoas comuns não têm informação sobre o que são direitos humanos. E, infelizmente, ainda são bafejados por uma mídia extremamente baixa em termos de conteúdo, em que apresentam sempre indivíduos violentos, algumas vezes, como aqueles que devem ser protegidos, enfim, não sei. Mas, no caso, não acredito muito que sejam os próprios direitos humanos que tenham problemas de serem espalhados na própria sociedade. Eu penso que é a maneira como talvez as elites fazem a gestão dos próprios direitos humanos, porque eles não abrem oportunidades para que as pessoas saibam o que são direitos humanos.
Não sei se consegui responder à pergunta dela, porque não apanhei assim o alcance da mesma. Josué, mas eu acho que isso vai totalmente de encontro, né? Pelo menos que eu entendi também da pergunta da Adriana, porque a gente precisa entender os direitos humanos como uma ferramenta jurídica que é o tempo todo utilizada, sobretudo pelas elites. Ok. Né? Então, se a gente pega os direitos humanos, se a gente pega o conceito sem problematizar, quem são as pessoas que estão operacionando, né? Quem são juízes, advogados, quem são realmente as pessoas que conseguem dominar esse campo, a gente perde um pouco o foco. E aí, fazendo um gancho já com a questão da professora Fabiane, que você traz também, eu acho uma coisa interessante de revisitar essas perspectivas, tanto epistêmicas quanto empíricas, é a questão das políticas de ações afirmativas, a partir dos anos 2000, porque o que elas têm feito? Com a entrada, né, de um número cada vez maior de pretos, pardos, indígenas, enfim, de grupos sociais historicamente marginalizados das universidades, eles têm questionado também esse cânone acadêmico. Né? A gente vê emergir uma quantidade maior, né, de temática de relações étnico-raciais, um conjunto de questões e questionando autores, questionando histórias, questionando cultura, né, muitas questões que ficaram invisibilizadas durante a maior parte aí do século XX, nesse início de XXI, elas começam a ser retomadas agora. Para dar um exemplo um pouco mais prático, eu vejo emergir um questionamento muito grande sobre os intelectuais negros. Fico observando que né, e aí vem a, a própria Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, um conjunto de autoras que já estão escrevendo desde a década de 80. Recentemente a gente tem o lançamento de um livro da Janaína Damasceno que vai resgatar a história da Virginia Bicudo, que já está no cânone das ciências sociais na década de 40, na década de 50, nos estudos sobre a Unesco, e que só agora nos anos 2000 consegue ter uma certa notoriedade. Então, acho que isso vai ajudar também até a questionar essa questão dos direitos humanos, né? Direitos humanos, e aí a gente vê muito falar direitos humanos para humanos direitos, e a gente começa a entender que esses humanos direitos são aqueles sujeitos que ao longo da história foram tidos como sujeitos privilegiados, que puderam acessar políticas públicas. É muito interessante quando se fala em políticas públicas, se pensa que políticas públicas são direcionadas a grupos marginalizados, mas a gente entende que é pelo contrário. Quem consegue usufruir dessas políticas são os grupos privilegiados. Enfim, acho que é possível amarrar essas questões de uma ausência de história, que não é ausência, eu acho que é invisibilidade, e também a culpa não é, a culpa entre aspas, né? Não é dos direitos humanos em si, mas o modo como os direitos humanos eles vêm sendo utilizados para reproduzir uma lógica colonialista, patriarcal, machista, xenófoba, enfim, um conjunto de outros elementos. Tem mais uma questão aqui para o professor. O Alex está igual a você, né? Todo mundo se torna vira professor, né? Nessas Para mim, discussões. Josué é professor. Que fala assim, no Brasil, muitas pessoas entendem ações afirmativas, como, por exemplo, a política de cotas para entradas nas universidades, como privilégio. Poderia abordar esse tema e como ocorre em Moçambique? E aí a gente até mesmo falar um pouquinho dessas questões emergentes que aconteceram ontem, né, nos Estados Unidos, sobre a retirada, né, da política de cotas das academias, né, das universidades, e que a Suprema Corte decidiu, né, mesmo está nesse trâmite ainda de retirada, né, da questão de cotas dentro das universidades dos Estados Unidos. Então, acho que calha bem essa discussão que está acontecendo hoje ali, né, nesse espaço, na América, e com essa pergunta, né, também sobre como ocorre, como acontece essa política de ações afirmativas em Moçambique. Uma questão bem comovente, de alguma forma, né? Em Moçambique, nós temos mais de 98%, 99% da população é preta. Então, há muita diferença entre o Brasil e Moçambique nesse sentido de brancos, pretos, porque eu cresci, por exemplo, vendo um presidente preto, um deputado preto, um advogado preto. Então, nunca o preto precisou necessariamente de cotas, nesse sentido, de ele ser preto.
porque ele não foi subjugado depois da independência. Os pretos, depois da independência, os pretos tomaram o poder, foram eles que eram professores, médicos, enfermeiros. Tá? Agora, em 2001, acontece um episódio muito interessante em Moçambique, e a professora fez uma pergunta que me lembrou justamente isso. Em 2001, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane era o professor Dr. Brazão Mazula. Ele mas ele era um doutor pela USP, em 95, acho que ele terminou em 95. E foi a Moçambique, ele foi foi indigitado como reitor. Há uma questão muito interessante que ele percebeu, que existem desigualdades regionais, em que o norte e o centro do país seriam as regiões. Naquela época, segundo as estatísticas que eles fizeram, naquela época verificavam que os jovens dessas regiões tinham menos acesso à universidade, principalmente a Universidade Eduardo Mondlane, que é a principal do país, e que era das únicas ainda naquela época. Não era como hoje, que temos muitas universidades espalhadas pelo país. Os jovens não tinham acesso, justamente porque nas regiões de onde eles derivavam, não havia bibliotecas, não havia acesso, não havia tanta luz como na cidade de Maputo. Então, ele cria um sistema de cotas, digamos, em que os jovens provenientes das regiões centro e norte, eles poderiam ter vagas, mesmo tendo notas muito baixas, dentro da universidade. E esse episódio me parece que foi muito marcante na minha vida, em criar a questão da justiça social, quer dizer, ou seja, a educação superior enquanto uma política pública. O facto do indivíduo, de fato, ter uma nota baixa não significa que ele vai ter uma nota baixa no ensino médio, desculpa, no vestibular, vocês chamam aqui vestibular, ou no exame para a admissão à universidade. Não significa que ele será um mau aluno. E o professor Mazula teve esse entendimento. Não sei se ele teve esse entendimento porque também já tinha estudado no Brasil, e já naquela época haviam esses debates dentro do Brasil. Então, penso que ele pode ter se inspirado um pouco numa política brasileira, mas não de cunho racial, mas de cunho regional e de cunho de cunho social e de pobreza. Tá certo. Professor, eu acho que nessa lógica, tem uma. Não nessa lógica, né? Um pouco mais distante. Mas tem uma questão aqui sobre o que o senhor tem achado sobre o ministro. Se podia falar um pouco, né? Sobre o ministro Silvio Almeida. Qual o papel que ele tá tendo nesse cenário, né? Até de um espaço onde personalidades, escritores, intelectuais negros estão tomando mais visibilidade. E acho que é nesse sentido o Silvio Almeida, no ministério tão importante quanto o Ministério de Igualdade Racial, não, Direitos Humanos, o que a gente pode esperar? Qual é a sua perspectiva? E outra pergunta que eu já vou encaixar junto aí, professor, desculpa. Em Moçambique, há um ministério, algo parecido com uma Secretaria de Direitos Humanos também? Se puder fazer um paralelo. É a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Bom, essa pergunta sobre o filósofo e jurista e professor Silvio Almeida, vocês querem que eu tenha, como é que se chama isso, ingerência aos assuntos brasileiros? Não, mas eu estou satisfeito por ele ter sido nomeado como ministro. É uma pessoa que eu conheci até na USP, numa reunião que tinha ali, acho que em 2015, por aí. É uma pessoa sensata e bastante intelectualizado. Assim, ele domina muito bem os assuntos pelos quais ele discorre. Agora, eu penso que poderão ter havido mais ministros negros terem sido nomeados. Acho que a estrutura da política brasileira ainda é eminentemente branca. É curioso como o Brasil tem 51% ou 50% da população que se afirma ser negra, até através do próprio Instituto IBGE.
Então, eu penso que, por exemplo, tu vais notar agora o Supremo Tribunal Federal, são todas pessoas brancas. Os Estados Unidos da América tem 12 a 13% da população preta, mas tu vês na estrutura governamental americana, tu vês muitos pretos. Isso é a questão da percentagem. No Brasil, a percentagem é maior, mas é uma minoria negra ainda na estrutura governamental. Eu penso que o presidente Lula deveria ter dado mais uma escapatória histórica, sabes? E colocar mais pessoas negras e indígenas, que muitas das vezes a gente esquece. Existem intelectuais indígenas. Então, o Brasil ainda tem essa chaga racista muito carregada e que é muito difícil sair dela. Agora, a nomeação do ministro Silvio Santos, obviamente, ele foi um acerto daqueles... E veja só, o preto no Brasil, vou falar no Brasil, porque no meu país não é bem assim, é preciso que ele seja muito, mas muito competente. Essa que é a questão, é que o preto ele não pode só, entendeu? Não é só ser doutor, mas você tem que ser... O conteúdo, você tem um diploma de uma universidade federal ou de uma universidade estadual, seja qual for, mas a questão não é só o diploma, é que tu deves ter conteúdo que confere aquele diploma. E uma pessoa branca, muitas das vezes, não é cobrada o conhecimento aprofundado, mas o homem preto ou a mulher preta sempre é cobrado. Você tem que saber muito, tem que saber mais. Eu lembro, por exemplo, do Dr. Joaquim Barbosa, é isso? Isso. É um indivíduo, para encontrar pessoas como ele, é muito difícil, domina muito bem o francês. Não é um francês falado assim, estudou na França, domina muito bem o espanhol, fala muito bem o inglês, e domina muito bem mesmo o direito. Não é? Então, é o seguinte... aproveitando esse gancho, eu penso que o Brasil ainda tem problemas muito sérios de aglutinar pessoas pretas dentro da composição, não só da política, mesmo na academia. Percentualmente, não sei qual é a percentagem de professores pretos dentro das universidades federais e estaduais, por exemplo, ou dentro da toda a malha universitária brasileira. Talvez não cheguem a 10%, não sei se chegam. Então, mas num país com 51% de pessoas que se declaram, ou porque, segundo o IBGE, são pretas. Eu acho que... enfim, bom, estou a ingerir-me em questões brasileiras, mas vocês é que provocaram. Mas, Josué, eu acho bem interessante quando você traz essa questão, sobretudo, né, dessa visibilidade de ter o ministro, do Joaquim Barbosa. E aí, para o sujeito conseguir, quando ele ascende a um determinado posto, a questão de representatividade é muito perigosa, né? Porque daí a gente tem a Aniele, a gente tem o Silvio Almeida, a gente tem a ministra da Cultura, e aí essa representatividade, porque são 3 ministros de um conjunto de 30 ministérios que representam a nossa população e estão sob holofotes, né? Uhum. Isso me lembra Racionais MCs, Negro Drama, quando o Brown ele questiona, dizem que o negro tem que ser 10 vezes melhor para poder estar em qualquer espaço. Daí ele questiona, mas ser 10 vezes melhor como? Okay. Como que ele vai ser 10 vezes melhor se ele é 10 vezes a possibilidade de morte de um jovem negro é 17 vezes maior? A possibilidade de acessar determinados campos é uma coisa extremamente delicada. E aí eu acho muito precisa a sua fala quando você coloca, temos um ministro que é um filósofo, um jurista, um intelectual, que tem, mas por que a gente só pode, quando se fala de pessoas negras em ocupando determinados postos, por que a gente tem que ter só o suprassumo? Por que a gente tem que ter o Joaquim Barbosa, que domina o francês, que domina o juridiquês, se a gente Devem tem ser pessoas gênios. medianas? Oi? Devem ser gênios. Porque os negros, né, e outras minorias, a gente vê no que diz respeito à questão trans, com a Hilton lá na Câmara dos Deputados,
essa mulher, toda vez que pega o microfone, tem uma retórica, ela é impecável. E a gente vê, né, que as mulheres, os negros, comunidade LGBTQIA+, os trans, pessoas com deficiência têm que ser impecáveis. E os hegemônicos cometem as piores gafes, né? Têm o direito de errar. Isso eu acho que é uma questão do privilégio que a gente esquece às vezes, né? A possibilidade de errar. E quando um sujeito, no caso o Silvio Almeida, né, que foi questionado aqui, ele não fala por si, ele fala pelos negros do Brasil, que é uma coisa muito perigosa, né? O Joaquim Barbosa também, enquanto ministro, teve várias questões. E eu acho interessante quando os colegas, não, mas quando o Joaquim esteve lá, eu pergunto, me fala o nome de outros ministros do STF. Porque dos 11, só tinha um negro. E ao longo da história de todos, se eu não me engano, foram 2 ou foram 3. E aí as pessoas conseguem apontar os erros do negro, mas não conseguem compreender que o país, nessa condição apocalíptica, ela se dá, sobretudo, a um outro grupo social que historicamente tem se demonstrado como um grupo hegemônico. Enfim, acho que era só para colocar essa questão aí do perigo da representatividade também, né, Josué e Sirlene, porque Silvio Almeida é um homem negro, não sei se representa, não pode representar outro lugar de fala das mulheres negras, das comunidades evangélicas negras, de comunidades, entende? A gente pode jogar por um conjunto para entender que é muito perigoso, né, esse perigo de uma história única. O negro representa todo mundo. E também, né, prof. Alex, o peso, né? O peso que a gente carrega muitas vezes por ocupar esse espaço majoritariamente branco e que muitas vezes as pessoas colocam essa expectativa, né? Enfim, desde o Joaquim Barbosa, do Silvio Almeida, mas da gente também, que estamos em espaços menores, micros, né? Micro-organizações, assim, e que eu falo o impacto disso também para a nossa saúde mental, né? Eu, no campo da psicologia, venho percebendo muito isso, né? Assim, o quanto muitas vezes pesa, a gente só fala, só quero ser eu quero poder falar, expressar, mas como eu me expresso, né? Porque a minha voz, ela é a voz de outras mulheres negras. Ó, a Sirlene está falando, então todo mundo, toda mulher negra pensa como a Sirlene, não é assim, né? Eu tenho os meus recortes, né? Os meus atravessamentos sociais de raça, classe, gênero. Eu tenho a minha história de vida também que me traz, que me coloca aqui nesse lugar para discutir isso, meus aportes teóricos, as minhas discussões com quem eu leio. E muitas vezes a gente entra, né, nesse lugar de falar por todas. E isso é muito perigoso, porque você tem que falar assim, não, mas não, eu leio fulana, mas tem pontos dela que eu discordo enquanto mulher negra. Eu leio, né, fulana de tal, e ela traz alguns apontamentos que eu não consigo compactuar muito bem. E a gente perde essa individualidade, né? A gente não existe, né? Existe esse apagamento do nosso individual, da nossa história individual, e a gente passa a representar um coletivo. E isso acaba sendo, muitas vezes, tendo um peso emocional mesmo que afeta. Então, essa colocação das representatividades nos espaços, da gente ter, do Silvio Almeida carregar, né, toda essa representatividade, né, do homem negro, da pessoa negra ali ocupando um espaço no poder. Enfim, eu acho que a gente precisa discutir muito isso, fazer isso aqui que a gente está falando e fazendo, né? Acredito que todos nós aqui, embora numa discussão, caminhando dentro de uma discussão decolonial também, né, trazendo essa perspectiva, nós temos as nossas trajetórias de conhecimento, de literatura, de vida, né, que faz com que a gente traga, né, algumas questões. Tem uma pergunta aqui pro Josué, da Cláudia. Ela fala assim, ó, Josué, o Brasil, infelizmente, tem altos índices de perseguição e assassinato de ativistas de direitos humanos. Como é essa questão em Moçambique? Infelizmente, ocorrem muitos casos dessa natureza em Moçambique. É só contextualizar um pouco. Moçambique, depois da independência, ficou independente em 1975, há bem pouco tempo, praticamente, de Portugal. E tivemos uma Constituição
marxista-leninista, ou seja, as nossas instituições estatais estavam carregadas de um partido marxista-leninista. E é o mesmo partido que até hoje governa Moçambique, embora hoje tenhamos uma Constituição democrática, liberal, em termos de uma malha, digamos, democrática, trava isso. Agora, nos primeiros anos da independência, todas aquelas pessoas que defendiam a democracia liberal, eleições, julgamentos justo, desculpa, que todos os cidadãos possam participar na política e que também possam trazer suas contribuições para a própria governação. Todas elas foram excluídas, e não só foram excluídas, elas foram assassinadas, algumas delas. Então, infelizmente, e essa cultura de assassinar os intelectuais até hoje continua no meu país. Ameaças indiretas, diretas, isso até hoje continua. Até hoje continua, infelizmente. Josué, tem uma questão também que eu acho que até vai de encontro da professora Andréa Sério. Ela vai questionar o papel da imprensa. Isso, já colocou ali, ó. Como você percebe a atuação da imprensa no Brasil e em Moçambique em relação aos direitos humanos? Acho que até naquela percepção de que, grosso modo, grande parte das pessoas veem os direitos humanos como direcionadas a determinado público, e isso aí no ponto de vista de uma perspectiva do senso comum tem se disseminado, né? Que os direitos humanos às vezes acabam priorizando determinados grupos e muitas pessoas não acabam vendo, né? Como que isso é algo que guia a sociedade como um todo. Você vai falar um pouco sobre? Infelizmente, é o seguinte, é muito complicado trabalhar com direitos humanos em Moçambique, seja como um defensor de direitos humanos, ou seja até como um jornalista. Então, aqueles jornalistas que trabalham com direitos humanos são pouquíssimos, na verdade, até de forma bem especializada, são pouquíssimos. Temos mais ativistas ou defensores de direitos humanos de forma um pouco mais especializada, talvez porque tem, digamos, alguma relação com países do norte que investem nessas organizações não governamentais. Mas os jornalistas mesmo são poucos. E lamentavelmente, é um terreno muito pedregoso, perigoso, porque o trabalho dos jornalistas em prol dos direitos humanos é denunciar o que, por exemplo, a instituição policial comete contra cidadãos, ou torturando os cidadãos, ou matando os cidadãos, e o Estado muitas das vezes não vem a público, nem pedir desculpas, nem toma o assunto seriamente para que as instituições, de facto, reponham a ordem democrática. Então, é um campo muito difícil num país como Moçambique, trabalhar com direitos humanos como jornalista. Trabalham, obviamente. Eu lembro, há bem pouco tempo, um jornalista moçambicano que trabalhou muito tempo não, mas ele trabalhou por uns 5 meses na província nortenha de Cabo Delgado, onde tem algum conflito político-militar, mas ao norte de Moçambique. O que acontece é que ele esteve lá, fez um bom trabalho, publicou muito os artigos e as reportagens no jornal Savana. E, se a memória não me atraiçou, acho que ele vai ter uma publicação. Isso é uma coragem de trazer à tona e desvendar os problemas dos serviços secretos, os problemas dos militares, do próprio exército em si, como é que o exército moçambicano atua naquele lugar, como é que a polícia moçambicana atua naquele lugar. Ele está de parabéns, é o Armando Nhantumbo, o nome dele. Compreendo, Josué. Tem uma pergunta, mas agora você falando, e eu acho que não é uma questão tão simples assim, vivenciando
entendendo um pouco sobre a questão dos direitos humanos em Moçambique e no Brasil. Similaridades, desafios. Conseguiria fazer sei lá se a palavra é panorama, como é que você acha que caminha aqui e lá? Quais são os maiores desafios no Brasil, em Moçambique, ou se eles estão numa questão muito próxima? Sobretudo porque Moçambique, como você acabou de dizer, a partir de 1975 se torna independente, né? É uma história muito recente, óbvio que não dá para fazer. Mas o que você consegue ver de questões apocalípticas e de questões possíveis para o médio e longo prazo? Eu acho que eu estou há uns 12 anos no Brasil. Então, uma das coisas que eu acho que assim, dá para comparar os dois países, principalmente as elites. Eu penso em elites rafeiras e grosseiras, desculpem a expressão, tanto no Brasil quanto em Moçambique. Tem um nível de atraso muito grande. Eu não sei se também isso tem a ver com a colonização portuguesa, porque é sempre bom lembrar a história. Portugal, nos tempos da colonização, era um país reles dentro da Europa. E até hoje mesmo há um desprezo que se tem sobre Portugal. O que acontece é que o catolicismo, se tu for já notar, todos os países católicos, até mesmo dentro da Europa, que é ali no Mediterrâneo, são menos desenvolvidos se comparado, por exemplo, aos países do Norte. Os países que abraçaram o protestantismo são mais ricos em todos os sentidos, num ponto de vista democrático, num ponto de vista, mesmo o próprio capitalismo deles, não é um capitalismo caipira, assim, um capitalismo de enxada. Mas o caso de Portugal me parece que trouxe um pouco algum tipo de uma mentalidade, não diria atrasado, porque isso não é uma boa expressão para a antropologia, mas eu acho que dentro do próprio Ocidente, a elite brasileira me parece que bebeu um pouco desses atrasos portugueses. Veja que mesmo a questão da educação no Brasil, Portugal, mesmo nos anos 60 ou nos anos 50, ainda tinha muito analfabeto. E o Brasil a mesma coisa. O Brasil há bem pouco tempo que colocou universidades, quando na América Espanhola, por exemplo, já tinha universidades. Então, acho que a elite brasileira, a elite moçambicana, ela tem um problema de pensar o cidadão. Ela não pensa o cidadão, ela pensa as pessoas como se fossem mesmo ralés. Como se fosse ralé, como se fosse ralé, como se fossem pessoas que não merecem direitos, quando na verdade a questão dos direitos não é uma questão de merecimento ou não, é uma questão constitucional, está lá, e tem que garantir, tem que promover. Então, me parece que as duas elites são muito rafeiras e grosseiras. É muito difícil projetar o país com esse tipo de elites. Falávamos há bem pouco tempo essa questão do racismo, por exemplo. É que, se tu vais notar que mesmo a mentalidade americana e a mentalidade brasileira em relação ao racismo, o racismo no Brasil é muito... Bom, é pior o racismo brasileiro do que o racismo americano, só que muita gente não sabe. Se tu pega, o racismo hoje em dia não é sai daqui porque você é preto, entra aqui porque você é branco, não. O racismo está muito nas estatísticas. Quer saber o que é racismo num país? Pega as estatísticas. Quem é na estrutura social? O negro americano, mas também o negro americano, ele está mais projetado, mas também é preciso lembrar muito bem a história anglo-saxônica e protestante. Eles foram separados, os pretos americanos, não só foram separados dos brancos, mas ao mesmo tempo, muito cedo, eles tiveram os chamados direitos civis e tiveram grandes debatedores negros, diferentemente do Brasil. E a educação nos Estados Unidos da América, por causa dos protestantes, está muito mais elaborada, já há muito tempo, e os negros tiveram ingresso muito mais cedo do que no Brasil. E no caso de Moçambique, a nossa elite hoje, por exemplo, ela permite que a nossa educação seja escangalhada. Hoje, tu encontras pessoas no meu país com licenciatura, nível de licenciatura ou nível de bacharelado, que não sabem escrever. Uma frase coesa, não sabem. Mas os filhos da elite estudam onde? Estudam na África do Sul, estudam na Austrália, estudam na Inglaterra, estudam nos Estados Unidos.
e colocam os pretos iguais numa situação muito, mas muito, muito indigente. Então, essas duas elites, tanto moçambicana quanto brasileira, têm essa questão, o olhar o outro cidadão como igual. Não, isso ainda não se aprendeu. Isso não se aprendeu. E também são sociedades que não debatem ideias de uma forma muito clara, concisa, sem vergonha nenhuma. Então, infelizmente, perseguem aqueles que pensam, podem detonar o curso normal da vida da pessoa, na vida política, na vida até laboral. Então, são elites, a meu ver, muito, muito rafeiras e grosseiras, as elites moçambicanas e brasileiras. Não estou de forma alguma que há que pintar um quadro parasíaco sobre os Estados Unidos da América, mas o que eu estou dizendo é que existe essa diferença que é muito visível entre os Estados Unidos da América e o Brasil. O protestantismo e a vida anglo-saxônica é diferente da vida lusófona, vida portuguesa e vida católica. A mentalidade católica é uma mentalidade minúscula demais para o desenvolvimento do que a mentalidade protestante. Não estou a falar do Reino de Deus, que isso é outra coisa, a Igreja Universal do Reino, isso é outra coisa, são neopentecostais. Estou a falar daquelas igrejas como presbiterianas, batistas, metodistas, com todos os problemas que criaram sobre o racismo dentro dos Estados Unidos da América. Mas a mentalidade, veja que mesmo as universidades americanas foram criadas por missionários e por teólogos. A Harvard, por exemplo, era um colégio que foi criado por um pastor, John Harvard. E muitos outros institutos ou instituições do ensino superior. E mesmo dentro da Europa, tu vais notar que esses protestantes criaram essa mentalidade. Na Alemanha, eles ajudaram muito a construir a educação alemã, os protestantes, logo depois da reforma da igreja. Então, não estou aqui de forma alguma, digamos, a descaracterizar o catolicismo e o Portugal, mas é preciso notar também que essas elites, elas são forjadas no meio de uma história cristã diferenciada e econômica também diferenciada. Josué, a sua fala reforça e me faz lembrar de uma frase icônica do Kabengele Munanga, porque acho que racismo é racismo. Racismo é processo de desumanização, racismo é genocídio. Então, né, nessa perspectiva não tem mais ou menos, pior. Mas o Kabengele, ele diz que no Brasil o racismo é um crime perfeito. E aí ele vai dizer que o crime perfeito é aquele crime no qual a própria vítima é culpabilizada e não há possibilidade de se questionar esse crime, porque parece que não tem sujeitos que estão praticando isso. E a sua fala me remete exatamente a essa questão do Kabengele. Muito obrigado. Vou passar para a Sirlene, ver se ela tem alguma questão para colocar, se quer matar, para a gente caminhar para a finalização dessa exposição. Tem uma pergunta aí que eu acho que dá para colocar da professora Fabiane, que eu acho que é para nós três aqui, a gente comentar alguma coisinha, acho que antes de finalizar. Tem como colocar na tela para leitura, Rafa? Ali. Ela falou, Sirlene e Alex, que maravilhosas falas de vocês em conexão com as contribuições do Josué. Como promover uma educação em direitos humanos concatenada com as relações étnico-raciais nas universidades? Né? E aqui eu vou começar fazendo uma fala e depois a gente, né, vai discutindo. Mas eu fiquei pensando nessa promoção, né, de educação em direitos humanos, pensando nas questões étnico-raciais e acho que trazendo um pouquinho também da minha experiência hoje dentro da universidade, dentro de uma universidade que tem políticas afirmativas de cotas e que mesmo assim a presença de pessoas negras na turma, numa turma considerada de 30 alunos ali,
é baixa, né? A presença de pessoas negras ali, mesmo numa universidade com políticas afirmativas, ela existe essa ausência, né? Ou essa invisibilidade mesmo de corpos como o nosso ali pesquisando, né? Mas o que tem me chamado muito a atenção, né, nessa experiência que eu venho vivenciando no projeto de mestrado ali nessa construção, para além da ausência de colegas, né, de mais pessoas para a gente discutir, o próprio tema, né, eu venho discutindo, fazendo uma pesquisa sobre a psicologia, então, nesse mestrado interdisciplinar, vou conversar com a história, com a sociologia, com a educação também, quando a gente vai falar de questões raciais dentro de um projeto, né, dentro de um mestrado interdisciplinar, são poucas pesquisas que estão trabalhando essa questão. Dentro de uma universidade que temos políticas afirmativas. E aí vai para além, né? A ausência também de representatividade agora de professores que pesquisam sobre a temática, que falem sobre essa temática de questões raciais. E dividir com vocês uma experiência aqui que me tocou muito essa semana passada, que eu estava numa aula de sociedade de desenvolvimento e o professor, ele participou do meu processo seletivo, da minha banca, então ele ouviu um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa e ele chegou para mim e falou assim, Sirlene, eu tenho um livro para te dar. Eu não sei se você conhece, eu já leu Psicologia Favelada. E aí eu falei assim, não, esse eu não tenho, prof. Ele falou assim, vou trazer na próxima aula para você. E aquilo me tocou muito, porque ele é um homem branco e ele estava muito sensível à minha pesquisa, né? O que muitas vezes você pesquisa sozinha também, você traz referência, você discute, não tem quem não tem essa retroalimentação dessa discussão de questões étnico-raciais dentro da formação ali, né? Dentro da educação. E aí eu fiquei assim, me senti muito tocada pela sensibilidade dele de me presentear com um livro que conversava diretamente com o meu objeto de pesquisa, ele não sendo meu orientador também, mas trazendo isso, e eu falei, aquela emoção, aquela sensibilidade me falou assim, não, é sobre isso aqui, é sobre não se sentir sozinha, é sobre ocupar espaços, né, construir políticas para que a gente ocupe esses espaços, mas que a gente também se sinta acompanhado, que a gente também se sinta representado, que a gente tenha companhia nesse processo. Então, eu venho experimentando e muitas vezes me sentindo muito solitária na pesquisa, dentro da universidade, com pessoas que dialogam sobre o que eu estou falando, que saibam o meu estar ali dentro daquele espaço e por que eu estou ali, como eu estou ali, e a importância, né, dessas políticas afirmativas de inserção de pessoas negras faveladas dentro da universidade, né? E aí me preocupou muito ontem a questão dos Estados Unidos, né, em retirar, né, colocar as cotas como algo inconstitucional, né, não vamos mais levar em consideração a presença de pessoas negras, vão entrar cada um pela sua história individual, como assim? Com toda essa história de retrocesso, com toda... E a reparação histórica, né? Claro que a gente vê toda uma bancada conservadora, né, ali, que vem sendo alimentada por esse grupo, né, de privilegiados, de pessoas brancas mesmo, que construíram essa educação. Então, assim, eu acho que pensar em cotas, pensar em políticas afirmativas, a gente já vem discutindo, né? E a permanência desses estudantes, e a permanência desses pesquisadores também. Como que a gente tem se preocupado, como eles têm se sentido, né? Eu na psicologia, fazendo terapia, então tem toda uma rede de apoio, tenho colegas, eu tenho grupos, né? A parte da universidade mesmo, para me sentir sustentada ali dentro, para continuar nessa pesquisa, para falar, não, meu tema é importante, isso é necessário pesquisar. Mas é importante a gente discutir, né? Que eu acho que quando pensa nessa educação em direitos humanos, garantir os direitos, né? E também dar suporte para que as pessoas, né, que veem, que estão se utilizando dessas políticas também consigam permanecer e ter esses direitos garantidos do começo ao fim. Né? Não sei o que o Alex e o professor Josué também têm para trazer a respeito disso. Eu quis trazer um pouquinho da minha experiência, né, dentro de uma universidade pública, com as políticas de ações afirmativas, e quero muito ouvir vocês sobre essa pergunta da professora Fabiane. Josué, por favor. Bom, mais uma vez, obrigado por ter participado, pelo convite. Acho que é isso que esperam que faça agora, né? Terminar.
Então, gostei muito e acho que foi a primeira vez que fui colocado um pouco a falar sobre privilégios e direitos humanos de uma forma um pouco mais intensa. É um novo tema para mim, não faz parte de pesquisas que faço há 10 anos, não. Foi há bem pouco tempo, até justamente por causa do doutorado. E estou satisfeito com isso. E eu penso que podemos ainda promover essa questão de uma universidade um pouco mais heterogênea. Isso é muito importante, voltando um pouco até mesmo para os próprios Estados Unidos, com todos os problemas que eles têm, mas se tu entras numa universidade americana, tu vais ver índios, desculpa, sim, índios, vais notar pretos, chineses, brancos, sabes, várias tonalidades. E isso permite, na verdade, que haja uma academia um pouco mais heterodoxa e vários temas para pesquisas. Então, é muito provável que o nosso papel como atores possamos transmitir isso às universidades. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Josué. A Sirlene, ela questiona, né? Eu acho que essa questão que a pergunta da Fabi trouxe, eu acho que a Sirlene, ela colocou de forma primorosa. Porque é uma luta, quando a gente fala sobre racismo, precisamos entender que a desconstrução do racismo não se dá só pela consciência das pessoas negras, né? O machismo não se dá só pela consciência, da conscientização das mulheres. A gente precisa entender que existe um algoz, existe aqueles que se beneficiam, ou seja, aqueles que têm privilégio, porque a gente fala muito de racismo, machismo, LGBTQI, fobia, um conjunto de outras formas de opressão, né? E a gente foca muito nos grupos oprimidos e acaba deixando de lado aqueles que se beneficiam dessas opressões. E eu acho que esse professor que a Sirlene menciona, ele tem, né, minimamente esse entendimento do papel que ele tem nesse processo de transformar essa realidade. Então, eu acho que disciplinas como História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, tanto na graduação, nas licenciaturas, na pós-graduação, elas são essenciais. Eu acho que esse debate ele é importante, né? A possibilidade e até de um letramento racial. Eu vejo que alguns colegas da militância às vezes têm um pouco de cansaço, né? De pô, mas vamos ter que ensinar. Ou a gente entra nessa luta por um letramento racial, ou a gente não vai conseguir desconstruir esse letramento baseado em privilégios, né, que a gente não consegue, escamoteado. São privilégios escamoteados pela meritocracia, são privilégios escamoteados por um conjunto de outros elementos legitimados pela sociedade, mas que, se a gente sabe, como bem colocou o Josué, como muito bem trouxe a professora Fernanda, que beneficia um grupo com uma determinada característica. Então, Sirlene e Fabi, pensando, né, em como a gente transforma isso no interior da universidade, eu acho que é isso. A Unespar, né, a Universidade Estadual do Paraná, tem feito seu papel, né, com a criação da Pró-Reitoria de Direitos Humanos e de Assuntos Estudantis, esses eventos e todas as outras políticas, né, isso surge por uma demanda, demanda por nome social, demanda por políticas de cotas, demanda por manutenção, né, dos estudantes no interior das universidades, e essas demandas, elas são demandas que não são demandas como outrora, demandas apenas baseadas na questão do currículo, mas não, esses novos atores, esses novos sujeitos participantes da universidade, eles estão questionando outras formas de viver, eles estão cobrando cultura, eles estão cobrando direitos à sobrevivência que mudou o público, né? O público anterior das universidades públicas era uma elite que já tinha normalmente as suas questões econômicas supridas e se preocupavam com outras questões. Esses novos sujeitos que estão questionando, eles estão questionando o próprio currículo. Opa, mas o que você está ensinando aí? Né? O que direito? Direitos humanos? Direitos humanos? O que é esse negócio? Universal? Todos? Que negócio é esse de todos? Eu, particularmente, acho isso maravilhoso, esses questionamentos que fazem com que os próprios docentes, né, os docentes, os gestores, a universidade como um todo começa a se mexer. Bom, acho que é isso.
Acho que esse painel, e esse acho não é mentiroso, porque eu tenho certeza que esse painel foi enriquecedor para todos nós. Agradeço imensamente, uma vez mais, o professor Josué, pela generosidade de compartilhar com a gente aqui esse conhecimento, as reflexões. Agradeço a Sirlene por me ajudar nesse debate, de trazer todos esses elementos aí que contribuem muito, né, e explode a cabeça. E daí eu acho que é importante, enquanto negro, preciso me entender enquanto homem, negro, X, Y, Z. Sirlene traz uma outra contribuição, que é de um outro lugar, e a gente precisaria ter pessoas, cada um, falando por si, porque a representatividade ela é importante, mas ela é perigosa, porque ela pode silenciar. E é isso que a gente tem que se ater o tempo todo. Acredito que agora a gente pode chamar a professora Fabiane Freire, que já chegou aí com seu Bom sorrisão. dia. Bom Muito dia. emocionada, muito feliz com esse debate, com essa manhã incrível, com a fala da Fernanda, do Josué, e esse debate maravilhoso, contemplo que nós contemplamos nesta manhã com Alex e Sirlene. Muito obrigada. E dizer assim que me sinto uma aliada na discussão de educação e direitos humanos, né? Sou uma aliada nessa discussão, Sirlene, você não está sozinha na universidade. Quando esse professor te entrega esse livro e você relata isso, me emociona. Quando o professor Alex me diz, olha, de uma demanda estudantil emergiu aí uma pró-reitoria de políticas estudantis e direitos humanos, e quanto esse movimento tem reverberado no cotidiano, nas nossas práticas cotidianas, por uma educação em direitos humanos no espaço da universidade, e que trate das questões das relações étnico-raciais, da educação especial inclusiva, das relações de gênero. Então, muito obrigada por vocês suscitarem na manhã de hoje temas tão necessários para dialogarmos. E faço o convite aqui a vocês, né, para a nossa programação, né, na tarde nós teremos os laboratórios presenciais em cada campus para as pessoas que se inscreveram, e à noite, às 19 horas, nós iniciaremos com a mostra artística. O tema é Feminismo Indígena e Ancestralidade, com a palestra A Mulher e Origem, Todo Fim é Esperança, da querida Eliane Potiguara, escritora, ativista, liderança indígena da etnia potiguara no Brasil. Então, ficam aí todas as pessoas convidadas para esse encontro e encerramento desse nosso evento. E também, né, lá no site do evento vão lá no site, escrevam uma carta, fica o convite a vocês que se sentirem mobilizados, motivados a, né, tratarem de algum elemento do evento, de algum tema que o instigou, para poder escrever essa carta, para poder interessar quem você tem interesse. É uma carta que é reflexiva, para pensar sobre os temas que nós trouxemos ao longo desse evento. Muito obrigada e até mais. Mãos se aproximam entre frases monocromáticas que se sobrepõem rapidamente e indicam contradições desse tempo, ancestral, de cura, insustentável e sustentável, de pessimismo e otimismo. Muda para a tela laranja, as mãos aparecem em cor verde e entre elas o título em destaque, Otimismo Apocalíptico, Cartas para um Tempo. Terceiro Seminário Internacional de Educação e Direitos Humanos, Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos, Universidade Estadual do Paraná.